A Lei 11.738 foi sancionada em julho de 2008 e instituiu o piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Em uma rápida visita ao portal do Ministério da Educação, é possível ver que, desde validada pelo STF em 2011, a lei, na teoria, proporcionou ganhos reais aos trabalhadores. Agora, transformar isso em realidade, né, na prática dos municípios e dos estados tem sido um desafio. O professor, com certeza, fica se sentindo que nesse país as leis são feitas para não funcionar, né? Nós temos feito, os trabalhadores de educação brasileiros, os professores, têm feito greves anuais, às vezes mais do que uma, para fazer cumprir a lei. Segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, só 3 unidades da federação cumprem integralmente a lei do piso. São eles Sergipe, Piauí e Distrito Federal. Mais uma vez a questão é jogada para o quê? Não tenho dinheiro, não vou fazer. Não é isso, nós temos que buscar o dinheiro. Os estados e municípios têm que buscar financiamento para ter educação de qualidade. E a busca por mais recursos para melhorar a educação pública passa pelo chamado CAC, o custo aluno-qualidade. A ideia é, basicamente, substituir a lógica de financiamento atual da educação brasileira, que é uma lógica baseada unicamente na disponibilidade aritmética de recursos. Ou seja, eu vejo quanto é que tem de recursos vinculados, quanto é que aqueles 25% de impostos no município, no estado, ou 18% na União, asseguram em termos de recursos para a educação, divido pela quantidade de alunos, esse é o valor que eu tenho por aluno. Ou seja, não é feita nenhuma discussão ou não há nenhuma preocupação quanto à suficiência daquele recurso para assegurar uma educação de qualidade. O custo aluno-qualidade inverte essa lógica. Ele coloca no primeiro plano a necessidade de realização do direito à educação. E para realizar o direito à educação, ainda que não seja a única condição, ainda que não seja a condição suficiente, mas é uma condição necessária, eu preciso de uma escola com uma infraestrutura básica de funcionamento e um professor com uma remuneração aceitável do ponto de vista da sua profissão. Não há muita dúvida sobre o sentido técnico desse conceito, ou mesmo sobre a importância de assegurar condições básicas de funcionamento das escolas, como, por exemplo, o número de alunos adequado de professores por aluno, né? Uma relação adequada de professores por aluno. Ela enfrenta resistência do ponto de vista financeiro. Atendendo à solicitação da nossa reportagem, a presidente da Undime enviou um depoimento ressaltando a importância da aplicação da lei para a valorização dos profissionais e da educação. É claro, ela sendo aplicada de forma efetiva, o profissional também vai ter melhores condições de trabalho, considerando que tem momentos previstos para sua formação, momentos previstos para planejamento, e é claro que isso vai impactar na melhoria do rendimento escolar dos nossos alunos e, evidentemente, na qualidade educacional do Brasil. Lembrando que a luta dos professores, das professoras, pela implementação da lei do piso, né? E mais que isso, pela implementação, por exemplo, da meta 17 do PNE, que estabelece, do Plano Nacional de Educação, que estabelece uma equiparação salarial com os demais profissionais, não pode ser entendida pela sociedade, na minha visão, como uma luta unicamente corporativa dos docentes, dos profissionais da educação. Ou seja, é uma luta que envolve uma categoria, mas que tem um reflexo e que tem um benefício em toda a sociedade. Se nós queremos ter escola pública de qualidade, com a renovação constante necessária dos profissionais, atraindo os jovens, nós precisamos ter carreira valorizada, piso salarial, leis cumpridas e a lei do piso sendo cumprida. Aos quase 2 milhões de educadores da rede pública, fica a mensagem de mobilização e alerta. Nós temos que lutar contra a 241, a PEC 241, que destrói todas as conquistas da classe trabalhadora nesse país até hoje. No caso da educação, por exemplo, deixa de obrigar a vinculação de recursos. Ou seja, hoje, Estado é obrigado, os estados e municípios são obrigados a investir 25% dos impostos na educação e a União 18%. Com a 241, isso acaba. Isso acaba e nós vamos ficar ao sabor da vontade do governante de investir mais ou menos na educação. Porque, de fato, nós não estávamos numa situação boa ainda, em termos de conquistas. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014,
apontava um conjunto de agendas fundamentais para, em 10 anos, transformar a educação brasileira numa educação razoável, pelo menos, né? E o que está em risco hoje é mesmo o cumprimento dessa razoabilidade, ou seja, dessas metas básicas do Plano Nacional de Educação, né? Então, é momento de mobilização, de alerta, porque eu entendo que nisso eu tenho plena convicção, né? Não existe alternativa à realização, não só do direito à educação no país, mas realização da própria democracia no país, se a escola pública de fato não for tornada prioridade, e se a escola pública mais que isso, se a escola pública não deixar de ser a escola dos pobres e das classes mais desfavorecidas e vier a se transformar, como é o meu sonho, né, na escola de todos os brasileiros, ou seja, a escola em que todos nós de classe média, até mesmo a classe alta, procuram matricular seus filhos como espaço de convívio, de exercício democrático. Então, essa transformação radical do sentido da escola pública no país só é possível com a garantia de mais recursos, com o enfrentamento das pressões de privatização, com o fortalecimento da categoria docente.